Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de lei 89.4 de 2019. Autor, Governo do Estado. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2020 e estabelece outras providências. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de lei 97.4 de 2019. Autoria, deputado Mauro de Nadal. Denomina rodovia SC 496. De rodovia Aurélio Francisco Marconato. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de lei 177.3 de 2019. Autor, Comissão de Constituição e Justiça. Revoga o item 524 do anexo único da Lei 16.733 de 2015, que consolida as leis que dispõem sobre o reconhecimento de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para excluir do rol das entidades declaradas de utilidade pública estadual a Fundação Centro Regional de Tecnologia e Informática de Santa Catarina, CERT, de Florianópolis. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de lei 178.4 de 2019. Autor, Comissão de Constituição e Justiça. Revoga o item 85 do anexo único da Lei 16.733 de 2015, que consolida as leis que dispõem sobre o reconhecimento de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para excluir do rol das entidades declaradas de utilidade pública estadual a Associação Vale do Canoinhas de Canoinhas. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de lei 297.0 de 2018. Autor, deputado Milton Obos. Institui o Dia Estadual do metofretista, motoboy e mototaxista, e a promoção de políticas públicas em benefício dos profissionais. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei PL 88.3 de 2019, autor deputado Altair Silva. Altera o anexo 1 da Lei 17.335 de 2017, que consolida as leis que dispõem sobre a instituição de datas e festividades alusivas do Estado de Santa Catarina, para instituir a data de 25 de agosto como Dia Estadual de Imigração Polonesa, com pareceres favoráveis da Comissão de Constituição e Justiça e da Comissão de Trabalho, Administração e Serviços Públicos. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único da mensagem de veto 21/2019, autor, Governo do Estado. Veto total ao PLC 37/15, de autoria do deputado Leonel Pavan, que altera o artigo 9º da Lei Complementar 446 de 2009, que institui a Fundação Escola de Governo, ENA, para o fim de modificar a composição do Conselho Estratégico. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela manutenção do veto. Em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, líder do governo, deputado Maurício Escudilar, que mais antes faço questão de mencionar que a relatora na Comissão de Constituição e Justiça foi a deputada Paulinha. É só para passar aos colegas aí, votar de acordo com o parecer da CCJ pela manutenção do veto sobre a escola de governo, e a escola de governo tem uma composição estabelecida já. E o nobre deputado Leonel Pavan, na época, fez um projeto, incluindo algumas instituições, ali principalmente da região de Balneário Camboriú, que a gente defende, mas esse conselho, essa escola, já tem um conselho instituído, composto pelo governo. Imagina se cada um de nós, então nós vamos ter que ter uma discussão para cada um de nós ver quem quer incluir nesse conselho. Então, pela inconstitucionalidade, já tem decisão judicial num outro caso semelhante. Nós pedimos aí a votação, voto 1, manutenção do veto, que foi o parecer da CCJ. Não havendo mais quem queira discutir, peço à assessoria para que abra o painel para que os senhores e senhoras deputados possam exercer seu direito de voto. Quem vota 1, mantém o veto. Quem vota 2, derruba o veto.
Consulte-se a todos os deputados exercerem o seu direito de voto. Peço assessoria para que abra o painel para que possamos fazer a apuração dos votos. 21 votos sim, nenhum voto não, nenhuma abstenção. Está mantido o veto. Discussão e votação em turno único da mensagem de veto 1421 de 2018, autor Governo do Estado. Veto total ao PL 369 de 2012, de autoria do deputado Dirceu Dresch, que dispõe sobre a divulgação dos custos de propaganda realizados pelos poderes constituídos no Estado de Santa Catarina. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela manutenção do veto. Relator, na Comissão de Constituição e Justiça, deputado Milton Obos. Para discutir com a palavra, deputado Maurício Scodilarc, líder do governo. Só para fazer o encaminhamento, senhor presidente, no mesmo sentido, voto 1 pela manutenção, já existe parecer, inclusive decisão no Estado do Rio de Janeiro, num caso semelhante, e pela inconstitucionalidade. Então, é voto 1 a manutenção do veto, conforme parecer da CCJ também. Não havendo mais quem queira discutir, peço à assessoria que abra o painel para que os senhores deputados e deputadas exerçam o seu direito de voto. Está desemplacando toda hora, o Anderson Silva está reclamando. Quem vota 1 mantém o veto, quem vota 2 derruba o veto. Deputada Ada de Luca, Vossa Excelência está sendo convidada a exercer o direito de voto. Consulto, senhores deputados, se todos exercerem o seu direito de voto. Peço que abra o painel para que possamos fazer a apuração. Encerrada a votação. 22 votos sim, 4 votos não, 2 abstenções. Está mantido o veto por maioria. Consulto os senhores líderes para que possamos votar esta pauta. Projeto de Lei 64.6 de 2018, de autoria deste deputado Mauro de Nadal, que institui a carteira de identidade do autista no âmbito do Estado de Santa Catarina. Eu voto não ter nenhuma objeção. Obrigado, deputado João. Com a concordância dos líderes e com pareceres favoráveis da Comissão de Constituição e Justiça e parecer favorável da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedidos de informação. Pedido de informação 255, autor deputado Jair Mioto, solicitando ao secretário da Infraestrutura informações acerca do andamento e previsão para a conclusão da rodovia Ivane Freta Moreira, no município de Tubarão. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 256, autor deputado Ivan Nats, solicitando ao secretário de Segurança Pública informações acerca das pendências que ainda existem para que se efetive a mudança para a nova sede da Delegacia de Polícia Civil. Em discussão, com a palavra o autor, deputado Ivan Nats. Senhor presidente, na verdade, o nosso requerimento, nós estamos discutindo a questão da Delegacia de Polícia Civil de Gaspar. A situação da Polícia Civil de Gaspar é lamentável, é caótica, é insalubre. Se o bombeiro passar por lá, se a vigilância passar por lá, a Delegacia de Gaspar é fechada imediatamente. É uma condição, é uma situação que não tem como trabalhar na Delegacia de Gaspar. Há muitos anos sem manutenção, sem reforma, sem uma atenção especial
do Governo do Estado e da Secretaria de Segurança Pública. Então, nós estamos convidando o governo a se manifestar a respeito de alguma proposição para tirar aquela delegacia dali, porque Gaspar não merece uma delegacia civil, nem os policiais, tão competentes que são, trabalhar naquela delegacia. Muito obrigado, senhor deputado. Não havendo mais quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 257, autoria do deputado Sargento Lima, solicitando ao secretário da Casa Civil informações acerca do percentual captado na rede de coleta de esgoto no município de São José e quanto é devolvido para o mar e para os rios após passar pelo adequado tratamento. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 271, autor deputado Felipe Estevão, cumprimentando o senhor Moroni Alves Felipe, proprietário da empresa Filimar de Pescados Limitada de Laguna, pela obtenção do certificado expedido pela SIDASC do Registro do Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 272, autoria do deputado Felipe Estevão, manifestando cumprimentos ao delegado da Capitania dos Portos de Laguna pela comemoração dos 154 anos da Batalha Naval do Riachuelo. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 273, autoria do deputado Sargento Lima, manifestando à diretora presidente da Casan e ao presidente da RESC repúdio à nova estrutura tarifária proposta. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 274, autoria do deputado Fabiano da Luz, apelando ao presidente da República e demais autoridades pela imediata revisão do decreto 9.831, de 10 de junho de 2019, em discussão. Para discutir com a palavra o deputado Gessé Lopes. Eu gostaria de votar contra essa moção, porque foram feitas várias medidas importantes, inclusive a de fazer a unificação do Ministério das Mulheres, da Família e dos Direitos Humanos. Então, eu não posso votar contra, a favor dessa moção. Não havendo mais quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por maioria. Requerimentos e indicações. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos. Requerimentos 675, 676 e 687, autoria do deputado Felipe Estevão. Requerimentos 677 e 678, autoria do deputado Luiz Fernando Vampiro. Requerimentos 679 e 688, autoria do deputado Jair Mioto. Requerimentos 680, autoria do deputado Ismael dos Santos. Requerimentos 681 a 683, autoria do deputado Neudi Sareta. Requerimentos 684, autor Comissão de Constituição e Justiça, requerimento 685, autoria deputado Jerry Comper, requerimento 686, autoria deputada Luciane Carminati, requerimento 689 e 690, autoria deputado Moacir Sopelsa, requerimento 691, autoria deputado Padre Pedro Baldiceira. Essa presidência comunica que encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicações 812 a 814, autoria do deputado Lércio Schuster. Indicações 815 e 816, autoria do deputado Milton Obos. Indicações 817 e 818, autoria do deputado Neudi Sareta. Indicação 819, autoria do deputado Ivan Nats. Indicações 820 a 822, autoria do deputado Bruno Souza. Indicação 823, autoria do deputado Vonei Weber. Indicações 824 e 825, autoria do deputado Jerry Comper. Indicações 826 e 830, autoria do deputado Jair Mioto. Indicação 827, autoria do deputado Rodrigo Minotto. Indicações 828 e 829, autoria do deputado Sargento Lima. Fim da ordem do dia, passamos às explicações pessoais. Pelo tempo de até 10 minutos, deputado inscrito para falar, deputado Dr. Vicente Caro Preso. Senhor deputado presidente, senhoras e senhores deputados,
O atual governo federal, em uma das suas últimas polêmicas, colocou e apresentou um projeto que altera as leis do trânsito no país. A justificativa, senhor presidente, é facilitar a vida de quem trabalha no trânsito, como taxistas, caminhoneiros, os chamados motoristas profissionais. As alterações propostas em Brasília são profundas e causam muita preocupação. O projeto entregue à Câmara dos Deputados altera as regras para a obtenção e suspensão da carteira de motorista. As principais mudanças estão aumento do limite de 20 para 40 pontos para a suspensão dessa CNH, a ampliação da validade da carteira de 5 para 10 anos e de 3 para 5 anos para os idosos. O texto retira a exclusividade dos DETRANs nos exames de saúde e prevê o fim da exigência do exame toxicológico para motoristas profissionais e ainda flexibiliza o transporte de crianças. As mudanças beneficiam os infratores. Precisamos, portanto, pressionar a Câmara dos Deputados e apelar para o bom senso dos nossos representantes federais na apreciação desta matéria que trata da preservação da vida. Será que essa é uma clara tendência do nosso governo federal de bater de frente com a atual legislação de trânsito? O Brasil não pode retroceder. Nós estamos terminando uma década de ação pela segurança do trânsito que começou em 2011 e termina em 2021 e não podemos piorar os nossos índices que são vergonhosos, uma verdadeira matança. Em maio de 2011 foi lançado pela ONU a Década de Ação pela Segurança do Trânsito, no qual governos de todo o mundo se comprometeram a tomar novas medidas para prevenir acidentes de trânsito que matam cerca de 1,5 milhões de pessoas por ano. Trata-se da 9ª causa de mortes em todo o mundo. E, além disso, os acidentes no trânsito ferem de 20 a 50 milhões de pessoas por ano. No meu entender, essa proposta do governo federal é uma medida extremamente populista, dando ar de redução de taxas e exames, mas, em contrapartida, dando as costas aos resultados, os acidentes. Algumas pessoas acham que isso é bom, principalmente as pessoas que seguidamente cometem infrações. O aumento de 20 para 40 pontos, sem nenhum estudo técnico, é temerário. Querem fechar com isso o quê? As autoescolas? As tendências mundiais vão no sentido contrário, no sentido de redução de limites de pontos, de mais fiscalização, mais punição para conscientizar a pessoa que está no volante e que ela está com uma arma na mão e, portanto, deve cuidar dos outros e não o contrário. Nós temos de 35 a 40 mil mortes no trânsito por ano em nosso país e muitos desses mortos são principalmente jovens ou pessoas até os seus 40 anos. Além da tragédia das mortes no trânsito, além da tragédia dessas mortes no trânsito, todo o sistema de saúde, o SUS, acaba sobrecarregado por essa massa sacrificada diariamente no inferno do trânsito do país. O Brasil, que sepultou, na sua imensa maioria do seu território, o modal ferroviário de transporte de passageiros. Trem é sinônimo de atraso no país ou de saudosismo. Por isso, o nosso alerta e apelo ao Congresso Nacional para que essas propostas não sejam aprovadas. Eu iria mostrar para os deputados, mas fica por uma outra hora, um vídeo onde nós participamos de uma inauguração, de um passeio turístico que já existe em Corupá e Rio Negrinho, da Maria Fumaça.
Foi muito bonito, cheio, deu umas 400, 500 pessoas, na manhã de domingo de Jaraguá do Sul, aquele apito do trem saudoso, o apito do trem que eu acordava em Blumenau, na estação perto ali da Rua São Paulo, na estação de trem que existia naquela época. Pois bem, em 1971, essa ferrovia foi fechada por uma razão muito simples, não dava certo com o dinheiro. E o que aconteceu? Veio a 470, veio o monopólio do transporte rodoviário e nós estamos aí frente a esse caos que é o que a gente chama de trânsito rodoviário, mortes, uma em cima da outra, enfim. Algo sério está acontecendo no país. Não se vê nenhum tipo de atitude proativa no sentido e nenhum apelo do governo federal dizendo que nós vamos dar uma guinada para o modal ferroviário em nosso país. Não existe esperança. Nós temos dois praticamente traçados de ferrovia aí no papel, sem previsão nenhuma de acontecer, a ferrovia do Frango, que corta o estado de leste a oeste, e a ferrovia translitorânea, que, apesar da União ter pago já 40 milhões de reais, nenhum centímetro quadrado desse projeto, até hoje, veio a público, esclareceu o porquê que foi investido. Então, é uma situação dramática no país. Enquanto nós não oferecermos mais tipos, mais modais de transporte, nós vamos continuar com esse tipo de absurdo. E agora ainda, cada vez mais incentivado o excesso de velocidade, tirar tudo que é tipo de situações que podem reduzir e multar as pessoas no meio das ruas, simplesmente para talvez ganhar voto ou ficar bem na foto com uma série de situações. Para mim, é um tremendo erro estratégico que está acontecendo no governo, facilitar a vida de infrator. Ao contrário, nós deveríamos cada vez mais apostar na educação do trânsito, mas, ao mesmo tempo, sermos enérgicos com aqueles que, costumeiramente, andam acima da velocidade permitida, andam fazendo uso de álcool, drogas, enfim, e, por uma das regras que foi colocado aí na proposta do governo, é que não vai se exigir mais o exame toxicológico de motorista profissional. Então, eu vejo com uma preocupação, senhoras e senhores deputados, esse tipo de proposta, porque ele não serve a basicamente nada. Ele só serve realmente para aumentar a vergonha do nosso país perante a Organização Mundial de Saúde e perante nós mesmos. Não tem para onde correr. Ou o governo toma cuidado com isso e evita gastança em outras coisas que não são importantes, ou então nós estaremos sempre, infelizmente, nas manchetes mundiais, batendo recordes de acidentes. Muito obrigado. Pelo tempo de até 10 minutos, em explicações pessoais, com a palavra o deputado Bruno Souza. Boa tarde a todos. Nós, de fato, vivemos épocas peculiares. Vivemos épocas onde existem dois Brasis existindo ao mesmo tempo. Um trabalha, um produz, um quer fazer acontecer, vive sobre a regra da lógica, da escassez, entende que a vida é dura e depende da racionalidade e vive sobre, na verdade, critérios reais para o seu dia a dia. Já um outro Brasil vive do problema, do caos, de semear tempestade. Não precisam ter compromisso algum com a responsabilidade ou com a realidade. Basta semear o caos, ter uma boa frase de efeito e fazer uma boa narrativa política. Bem simples, simplista, daquela que é fácil de vender, que aqueles que não têm muito tempo para entender do assunto compram facilmente.
Sim, e essa semana é a mostra de que nós realmente vivemos nesses dois Brasis, e esse Brasil que só semeia o caos, que não se importa com soluções reais, hoje, essa semana é a semana deles. Isso mesmo. Quero trazer aqui um exemplo desse Brasil, que não precisa trabalhar ou não tem compromisso com a realidade. O DCE da nossa Universidade Federal, vejam só, está convocando greve geral de estudantes. Greve geral de estudantes para o dia 14, sexta-feira agora. Greve geral de estudante. Estudante agora no Brasil faz greve. Claro que faz greve porque não são eles que estão pagando os ensinos deles. É a diarista, é o porteiro, é o frentista que está pagando pesados impostos para sustentar greve de estudante. É isso mesmo. Universidade Federal, os estudantes estão parando agora. Mas como se não fosse já um absurdo, em essência, aqueles que nós pagamos estarem parando, aqueles que usufruem de um direito que às vezes o filho da doméstica não tem, não bastasse isso, ainda fazem isso da forma mais autoritária possível. Eu peço para que botem no telão aqui o comunicado do diretório acadêmico da Universidade Federal, Luiz Travassos. Esse diretório tem a petulância, a audácia de colocar isso nas suas redes sociais como uma decisão dos estudantes da Universidade Federal. Além de se reunirem em uma assembleia que reuniu pouco menos de 10% do total de estudantes e decidirem pela universidade inteira que a universidade vai parar, ou seja, se você faz parte daquele 90% que não foi, você é obrigado a parar. Além disso, esses chamados estudantes, porque o Brasil é um país peculiar, como dizia Roberto Campos, nós temos sindicalistas que não trabalham, estudantes que não estudam e intelectuais que não pensam. Já não bastasse isso, esse DCE ainda faz isso da forma mais autoritária, ameaçando colocar logo na manhã da sexta-feira barricadas nas rótulas da UFSC para travar o acesso à Universidade Federal. É isso mesmo, eles privatizaram aquilo que é público, são contra a privatização daquilo que deveria ser privatizado, mas são a favor da privatização aos seus interesses próprios daquilo que é público. Ou seja, a universidade tem dono, a universidade, segundo eles, é deles. Só entra na universidade quem eles deixam, porque a esquerda é assim, é a essência da esquerda. Por que você pode ser autoritário? Pergunte para alguém de esquerda, ele dirá, porque eu sei o que é o bem para a sociedade, mas e se eu não concordar com o seu bem? Não importa, eu irei impô-lo mesmo assim. Ou seja, é a essência autoritária daqueles que se acreditam monopolistas da virtude e da verdade. E aí por isso se acham no direito de travar, impedir, obrigar os outros a aderirem à sua pauta. Se você não concorda, não importa, você terá que participar da greve, porque o acesso à universidade está bloqueado. Por quê? Porque eles assim decidiram. Não importa se é a sociedade que paga, não importa se 54% da universidade é paga por quem ganha até 3 salários mínimos, não importa, eles decidiram e assim o fazem. Se você não concorda com a pauta deles, não importa, você agora está obrigado a aderir. E qual a pauta deles? Vejam só, contra os cortes na educação e contra a reforma da Previdência. Não estão estudando. Porque se o estivessem estudando, se ao invés de fazer sarau na quinta-feira à noite, como eles anunciaram que vão fazer a partir de quinta-feira à noite, a paralisação, terá um sarau, eles se debruçassem durante pouquinho tempo, apenas para analisar os números e largar frases de efeito e gritos de guerra de lado, iriam ver como é absurdo alguém defender e contra cortes na educação e ser contra a reforma da Previdência. Como diz o meu amigo, o deputado Gessé Lopes, é ser a favor do meteoro e ser a favor dos dinossauros. Não fecha, a conta não fecha. Como ser contra a reforma da Previdência, que gasta 6 vezes e meia o que gasta a educação. Isso mesmo, o Brasil investe 6 vezes e meia mais em Previdência do que em educação. Se fossem estudantes de verdade,
teriam estudado e estariam fazendo protesto pela aprovação da reforma da Previdência, em defesa da educação, e não em defesa da educação e em defesa do contrário. Não dá, não fecha. Aí, para finalizar, eu quero deixar um conselho para esses jovens autoritários, proto-ditadores. Um conselho que dava e que dizia Nelson Rodrigues: jovens, envelheçam. Jovens, envelheçam, porque se for para manter esse ímpeto irracional e ignorante, envelheçam. Estudem, estudantes, estudem, vocês aí, essa pequena parte que se acha dono da Universidade Federal, uma parte. Parabéns pelo tema, deputado Bruno, falando sempre com muita autoridade, maestria. Ontem tivemos aqui uma grande prova disso, né? No momento em que veio aqui ao microfone uma deputada do PT e que ela foi aclamada. Então, de democrático e de apartidário, esses movimentos eles não têm nada. Aqui tinha uma placa que dizia que queriam mais escolas, ensinos gratuitos, né, de graça, como se existisse coisa de graça, como se ninguém pagasse aquilo. Então, a partir da hora que eles pensam que aquilo é deles, eles fazem essas coisas pensando que é deles. O DCE, no seu estatuto, ele é claro, ele diz que eles têm que defender os interesses do aluno enquanto alunos, e não destoar daquilo que eles têm que fazer como representantes dos alunos. É isso que nós devemos mudar aqui, e de alguma forma, para que a gente possa barrar essas atitudes inconsequentes e irresponsáveis dessa cambada de vagabundo, porque esse dia é o dia da vagabundagem. Eu sempre digo isso, e tenho dito, dia da vagabundagem. Porque fazer greve em domingo, né, fazer paralisação em domingo, fazer manifestação em domingo, não querem, só a gente que faz, né? Só faz paralisação em dia de semana quem é desocupado. O senhor está corretíssimo. E por isso mesmo, eu fiz uma moção, uma indicação e um pedido para o comando da Polícia Militar para que garanta o ir e vir na região, no entorno da Universidade Federal. Fiz o pedido aqui oficial e irei também fazer o pedido lá no comando da PM para que garanta o nosso direito de ir e vir, que a polícia se posicione e garanta o direito do cidadão de bem, que não deve estar sujeito a essas patrulhas minoritárias autoritárias. Uma parte. Parabéns, deputado. Essa semana realmente está sendo atípica para mim, né? Inclusive, eu pensei que... Vou me desculpar ali por não ter votado em relação ao ponto facultativo, porque eu pensei que essa semana seria, né? Porque na quarta-feira eu vi vários funcionários públicos, né? Longe dos seus locais de trabalho ontem, né? E um grande número deles, né? Estavam cabulando o trabalho ontem, não sei... Talvez a de sexta seja a continuação da emenda desse feriado, né? Não estavam lá fazendo jus ao bom salário que recebem. Né? Tive a oportunidade de ver isso, vários ontem aqui. Então, na sexta-feira, eu pensei que era uma continuidade desse feriado que começou no dia de ontem. Isso faz parte de uma movimentação que é nacional, né? Existe uma movimentação agora ali em relação à liberdade do presidiário Lula, né? Então, tudo isso aí faz parte exatamente de uma grande movimentação. Podem chamar do que for a reivindicação deles, né? Mas é um movimento pró-liberdade. Eu já fui tirado sarro hoje várias vezes na minha rede social, questionando, né? Ele está com o grito Lula livre para sexta, pronto. É sobre o que é a greve. Nós sabemos que pela terceira vez, vejam só, se fazem essa manifestação. E é claro, totalmente partidário, porque nós conhecemos, vimos as fotos, sabemos das suas pautas e os seus gritos de guerra. E agora estão todos alvoroçados justamente por essa possibilidade de ver o seu grande mentor Lula livre, né? Mais 30 segundos, deputado. Mas eu fico satisfeito e contente que hoje temos vozes que se colocam diante e contra isso. Eu vejo dentro da própria universidade mesmo, há que ressaltar os alunos, grande parte dos alunos se colocando contrário a isso, se manifestando nas redes, e para eles, que são a maioria silenciosa, que começam a se manifestar agora, eu deixo os meus parabéns. Eles, diferente dos outros estudantes, estudaram. Eles não precisam envelhecer, podem aproveitar o seu momento. Ainda explicações pessoais pelo tempo de até 10 minutos, com a palavra o deputado José Milton Schaeffer. Deputado Mauro de Nadal, nosso vice-presidente, senhores deputados, eu faço questão de vir nessa tribuna. Nós todos temos
Desde o final do ano passado, esta Casa tem debatido a preocupação com políticas públicas efetivas para a saúde catarinense, bem como uma preocupação especial com a situação dos hospitais filantrópicos de Santa Catarina. Foi apresentado um projeto de lei de nossa autoria que separa 10% dos recursos de uma determinada rubrica do Fundo Estadual de Saúde para atender esses hospitais, porque é uma luta de muitos anos, né, junto ao Ministério, junto ao Governo do Estado, para que se crie uma política hospitalar que ajude o nosso sistema filantrópico. É ele que é um hospital filantrópico que estão no interior do Estado, lá do Passo de Torres até o extremo oeste, até a divisa com o Paraná, são hospitais filantrópicos que estão abertos para atender a nossa população, na hora de uma emergência, de um acidente, ou para realizar cirurgias. Fala-se muito em acabar com a ambulância terapia, mas a regionalização passa pelo sistema filantrópico, que faz um maior número de procedimentos com menos recursos. De cada 10 cidadãos catarinenses que é atendido por um hospital em Santa Catarina, 7 são atendidos por um hospital filantrópico, grande ou pequeno. Lá está com uma porta aberta, nas pequenas cidades do interior, como também nas grandes cidades do nosso interior. Por isso, através da Frente Parlamentar em Defesa da Saúde, com o apoio de todos os deputados da nossa Comissão de Saúde aqui da ALESC, foi aprovada uma emenda na LDO que coloca 180 milhões. No início desse ano, diversas tratativas tivemos com o Governo do Estado, com a Secretaria de Saúde, para operacionalizar o pagamento dessas emendas, dificuldades de entendimento, de reação. Após o entendimento, na última semana, fomos surpreendidos com quando o governo impetrou com uma ADI junto ao Superior Tribunal Federal. Foi feito todo um debate pela Associação dos Hospitais Filantrópicos, pela Federação dos Hospitais Filantrópicos. Tem que render aqui uma homenagem ao Altamiro Bittencourt, ao Tércio Caster, ao Giovanni e também ao Hilário Dalmo, em nome dele e de todas as instituições hospitalares filantrópicos de Santa Catarina. Também, na semana passada, esse assunto deixou todo o sistema hospitalar inseguro, preocupado, porque não tem mais como subsistir sem o apoio, sem a criação de uma política estadual que apoie esses hospitais. Houve uma reação da sociedade catarinense, que foi ouvida pelo governador Moisés, que, através do secretário da Casa Civil, Douglas Borba, na última sexta-feira, agendou um encontro para hoje na Casa da Agronômica com as entidades representativas desses hospitais, com a nossa presença como propositor dessa lei. E saímos de lá, de uma reunião duradoura, mas muito produtiva, com a presença do governador Carlos Moisés, do secretário Elton Zeferino, bem como também do secretário Douglas, né, com a sensibilidade do governador, em que pese a ADI, mas o compromisso de que, a partir do final desse mês, do início do mês de julho, o governo do Estado vai cumprir a lei, pagando todos os hospitais. São 180 milhões de reais de dinheiro novo que vai entrar para o sistema filantrópico. E aí eu quero aqui, mais do que isso, né, a reunião se estendeu, foi muito produtiva, e eu quero aqui também registrar, deputado Mauro, você que vem de uma cidade pequena, que também faz parte da frente parlamentar que defende os hospitais aqui na Assembleia Legislativa, dizer que avançamos, né, na negociação. O secretário Elton, juntamente com o governador, também anunciou, deputado, um novo compromisso de criarmos uma política hospitalar catarinense para o próximo ano, no valor de 300 milhões de reais, mais do que os 180 desse ano, com o objetivo aí de incluirmos também os hospitais municipais, que também são importantes no atendimento do sistema,
E eu venho aqui de público, né, fazer um reconhecimento, um agradecimento ao governador Carlos Moisés, em primeira mão, pela sensibilidade, pela visão da importância dessa parceria com os hospitais filantrópicos, também ao secretário Elton e, muito especial, ao secretário Douglas, que, com a sensibilidade, ajudou a articular esse encontro e que teve uma reunião bastante produtiva. Quero aqui, de público, prestar essa informação a todos os colegas deputados, mas também o nosso agradecimento ao governador. Ouço agora, nobre deputado Ricardo Alba, o seu à parte. Parabéns, deputado Zé Milton, pelo trabalho, pelo empenho de Vossa Excelência nesse tema. E eu acredito que não tenha ninguém mais do que o governador em Santa Catarina batalhando pela saúde do Estado, tanto que quando entrou na Secretaria de Saúde, o governador e o secretário Elton encontraram lá 658 credores da gestão passada. 658 credores. A última vez que eu olhei, já estava em 222. Mais de 130 milhões da dívida pública só na área da saúde paga. Fora os investimentos que o governador vem fazendo em Santa Catarina, com a colaboração de Vossa Excelência. E todos nós aqui, o deputado Zé Milton, eu, o deputado Alba, todos nós aqui nesse parlamento reconhecemos a importância dos hospitais filantrópicos que encontram respaldo no governador, no governo do Estado e na Secretaria de Saúde. E esse sistema, como Vossa Excelência falou, tão importante, que atende 7 de cada 10 catarinenses, tem que ser fortalecido, e a reunião de hoje, da qual Vossa Excelência participou, evidencia essa intenção do governador, fortalecer os hospitais filantrópicos em Santa Catarina. Aliás, no caso de Blumenau, se me permite, além do Hospital Santo Antônio, que já é conveniado com o Estado, e que já estamos renovando, o governo do Estado está renovando o convênio, levaremos um convênio novo de custeio mensal para o Hospital Santa Isabel, uma notícia alvissareira não só para Blumenau, mas para toda Santa Catarina. Parabéns, deputado. Obrigado, deputado Alba, pelas suas colocações. Eu quero dividir essa notícia e também essa conquista com todos os colegas deputados, né, que somaram. Isso aí não é primeiro que é uma conquista dos hospitais filantrópicos de maneira geral, com o apoio desta casa e principalmente com a negociação, com a sensibilidade do governador, né, que, sensível a essa causa, independentemente da discussão no Superior Tribunal Federal, assumiu o compromisso, já na próxima semana, de um encontro com todos os hospitais filantrópicos, efetuar, através de convênio, em parcelas até o final do ano, a integralidade dos 180 milhões e, mais do que isso, discutir, através da CIB, com a participação dos hospitais filantrópicos, a elaboração de uma política hospitalar para Santa Catarina, de maneira sustentável, de forma técnica. Aquele hospital que mais atender pessoas, mais recursos vai receber. Também implantamos lá uma semente para que, junto com esse projeto todo, seja tratado também uma política para os pequenos hospitais das pequenas cidades do interior, que, mesmo tendo poucos habitantes, tem que ter ali uma porta aberta para quando um catarinense precisar ser atendida. Tenho que fazer aqui esse relato, agradecer aos colegas deputados, agradecer ao governador, parabenizar a todo o sistema filantrópico, dizer que esta notícia, que esta reunião de hoje à tarde, faz com que nos tornamos otimistas com relação à melhoria na qualidade do atendimento à saúde da população catarinense. Mais do que recursos, mais do que números, o que nós temos discutindo aqui é melhoria no atendimento da saúde do catarinense, é um sistema financeiro que dê sustentabilidade ao longo dos anos para os hospitais filantrópicos, porque eles conseguem atender mais pessoas com menos recursos. E é isso que a gente tem que buscar na gestão da saúde em Santa Catarina para atender melhor os catarinenses. Obrigado ao governador, parabéns a todos os catarinenses pela valorização dos sistemas filantrópicos e, mais uma vez, dividir com todos os colegas essa notícia, que é uma conquista de Santa Catarina e de todos nós. Não havendo mais orador inscrito, esta presidência, antes de encerrar, convoca outra sessão especial para hoje às 19 horas, onde será feita uma homenagem ao Dia Mundial contra o Trabalho Infantil. Está encerrada a presente sessão.